entrando aí para abordar a ditadura militar brasileira, que foi de 1964 a 1985. Então, primeiro nós vamos falar da parte nacional, né? Dentro aí da história do Brasil. Depois do Juscelino Kubitschek, a gente vai ter Jânio Quadros. O Jânio Quadros, ele não chega a ficar um ano na presidência. Ele fica menos de um ano e ele se demite, né? Ele deixa o cargo de presidente. Depois, em outro momento, ele vai contar dizendo que ele deixou o cargo porque, na verdade, o que ele imaginava é que a população iria ficar do lado dele, né? Que a população iria protestar para que ele continuasse no cargo de presidente. Porém, não foi isso que aconteceu, né? Ele sai aí essa destituição, né? Ele sai aí deixar do cargo e não houve levante popular nenhum e ele acaba deixando o cargo de presidente. Qual que era o contexto da inflação, né? O Brasil, as contas públicas estavam bagunçadas, né? A Brasília, que foi construído no governo Juscelino Kubitschek, também deixou o Brasil endividado. Então, o Jânio Quadros, ele não via o que? Possibilidade de governar, né? E ele acaba deixando o cargo. Depois do Jânio Quadros entra o seu vice, entra o João Goulart. O João Goulart foi o último presidente antes da ditadura militar. Qual que era o contexto histórico? O contexto histórico que a gente já começou a abordar, né? As contas públicas, elas estavam bagunçadas, né? Essa questão do êxodo rural, essa questão do abastecimento de alimentos que fazia com que a inflação ficasse lá em cima, também em decorrência dessa dívida da construção de Brasília. Então a perspectiva econômica, ela não era favorável. E aí o João Goulart vai propor reformas de bases. Essas reformas de base era a reforma agrária, né? Muito importante aí, foi um ponto importante essa questão da reforma agrária, porque ela bateu de frente com os grandes latifundiários, com os grandes proprietários de terra. E nessa época os políticos, né? Era uma época que a política ainda era dominada pelos grandes latifundiários. Então bateu de frente com as elites da época. Reforma administrativa, reforma bancária, tributária, eleitoral e educacional. Então essas reformas, elas eram de origem popular, né? Elas atendiam as classes populares. O João Goulart, ele foi um homem do governo Getúlio Vargas. O governo Getúlio Vargas, ele ficou conhecido por ser um governo sindicalista. O Getúlio Vargas, ele foi chamado de pai dos pobres, né? Foi a época que consolidou a CLT, né? As leis trabalhistas que a gente tem hoje se solidificar no governo Getúlio Vargas. Então, o João Goulart, ele era visto pela oposição, né? Pelas elites da época, ele era visto com um pé atrás. Por quê? Porque como ele era um homem do governo Getúlio Vargas, ele também era considerado como alguém que queria impor, né, queria exercer um governo sindicalista.
Então, na verdade, o João Goulart ele era visto como um comunista, e o século XX ele é marcado, né, por essa divisão entre comunistas e não comunistas, capitalistas, né, que a gente viu lá a Guerra Fria. Então, ele propõe essas reformas de base que tinha caráter popular, né, tinha caráter popular, e isso não agradou o quê? As elites da época. Então, antes do João Goulart ser deposto, né, ele foi tirado do cargo pelos militares. Então, antes de ser deposto, houve todo esse contexto dessas reformas de base, principalmente a reforma agrária, que não agradava as elites. Os militares, eles vão falar que foi a Revolução de 31 de março de 1964. Então, para os militares foi uma revolução. Para a oposição foi um golpe militar. Foi um golpe militar por quê? Porque os militares eles tiraram João Goulart da presidência. Se você tira um presidente que entrou por um processo democrático, por um processo eleitoral, e impõe um novo governo, isso só pode ser chamado de golpe, né? Não tem outro nome. Para os militares era uma revolução. Antes da tomada do poder pelos militares em 31 de março de 64, a gente teve a Marcha da Família, né? Teve a Marcha da Família, que depois a gente vai ver que na verdade eram as esposas desses grandes latifundiários, eram as esposas dos industriais, eram as esposas dos grandes empresários. Mas enfim, houve uma marcha pela família que reuniu muita gente, né? Reuniu uma multidão. Os jornais estavam divididos, né? Você teve várias matérias dos jornais contra o governo João Goulart, pedindo para que o João Goulart deixasse o poder, deixasse o cargo. Essa questão da inflação, né? Inflação alta, as contas públicas bagunçadas, até a Igreja Católica, né? A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, também pedem a intervenção militar. Então a sociedade ela estava dividida, né? A sociedade ela não estava coesa. Então, em 31 de março de 64, os militares assumem o poder, né? Vem tropas lá do sul do Brasil, né? As tropas elas fazem todo um deslocamento, sai do sul, sai de São Paulo e vai até o Rio de Janeiro, né? Vai até o Rio de Janeiro, que antes de Brasília foi a capital do Brasil. Então você ainda tinha o Rio de Janeiro fazendo parte aí da administração federal, né? Era meio que dividido a administração entre Rio de Janeiro e Brasília. E aí o João Goulart ele é deposto, né? Ele é tirado pelos militares. E aí os militares vão falar que é a Revolução de 31 de março de 64. E aí começa a ditadura militar brasileira. A ditadura militar brasileira ela tem algumas peculiaridades. Por quê? Porque foi um governo que teve sucessão, né? Diferente de outras ditaduras na América Latina, a gente não teve um ditador que era o salvador da pátria. Então nós não tivemos
um salvador da pátria, alguém que queria assumir o poder e ficar por anos e anos e anos. Então houve toda uma sucessão de militar para militar, né? Você teve vários presidentes militares e tem a questão da censura, né? A censura de expressão, né? A censura contra a livre expressão. E tem um fato muito importante também, que os militares fizeram com os políticos. Eles assumiram o poder e eles caçaram vários políticos. Vários políticos foram caçados. E eles também faziam eleições indiretas, né? Você tinha um colégio eleitoral. As pessoas votavam, mas na verdade só ganhava aqueles que fossem de interesse do governo militar. Então você tinha um colégio eleitoral que na verdade ele que elegia quem fosse de interesse dos militares. Então eu falei rapidamente do contexto histórico brasileiro. Agora eu vou falar do contexto histórico mundial. Qual que era a ordem mundial? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, né, que 1939 a 1945 a gente vai ter a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial o mundo fica dividido. Aí começa a Guerra Fria. A gente vai ter de um lado os Estados Unidos capitalista e de outro lado a gente vai ter a União Soviética comunista. Eram as duas superpotências. Por que eram chamadas de superpotências? Porque eram as duas potências que tinham arma nuclear, que tinham bomba atômica. Por que a gente chama de Guerra Fria esse período? Porque era uma guerra fria, não tinha embate armado, né? Não era uma guerra armada. Porque se fosse uma guerra armada ia ser uma guerra de bomba atômica. Uma guerra atômica seria o fim do mundo, né? Seria uma catástrofe mundial. Isso poderia ser o fim da nossa espécie. Então era uma disputa em outras áreas, né? No campo científico, no campo econômico, no campo tecnológico, etc. Então você tinha essas duas superpotências, de um lado os Estados Unidos capitalista, de outro lado a União Soviética comunista. E essas duas superpotências, elas queriam o quê? Elas queriam áreas de influência. Então elas queriam influenciar no mundo. O que acontece? Em 1959 a gente vai ter a Revolução Cubana, né? A gente vai ter a Revolução Comunista em Cuba, né? Que aí assume lá o Che Guevara, o Fidel Castro, né? O Fidel Castro, ele assume o governo de Cuba e eles fazem uma revolução comunista em Cuba. Cuba fica onde? Cuba fica na América Latina, né? Cuba fica lá na América Central, do lado dos Estados Unidos. Qual que era o medo dos Estados Unidos? O medo dos Estados Unidos era que os outros países da América Latina seguissem o exemplo de Cuba. Então, os Estados Unidos não queria que os outros países, a exemplo de Cuba, fizessem revoluções comunistas. E aí, a partir desse momento, os Estados Unidos faz o quê? Ele começa a estimular ditaduras de direita na América Latina, né? O comunismo é o que a gente chama de extrema esquerda. E o fascismo e o nazismo a gente chama de extrema direita. Então, os Estados Unidos, ele vai estimular ditaduras de direita na América Latina. Então, teve apoio americano
na ditadura militar brasileira, houve ditadura militar na Argentina, houve ditadura militar no Chile, houve ditadura militar no Uruguai, tudo com as bênçãos dos Estados Unidos. Por quê? Porque o medo era que fizessem, a exemplo de Cuba, revoluções comunistas em outras áreas do continente americano. Beleza? Então esse era o contexto mundial, né? Era a ordem mundial.